Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre os Big Boys do NFL Draft. Olá, todos bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Mais uma semana, mais uma oportunidade de olharmos para o NFL Draft e falarmos dos Big Boys. E Big Boys dá para os dois lados, ok? Linha ofensiva, linha defensiva. O meu nome é André Bonico, Big Pedro Fernandes para mais um episódio dedicado ao draft. E Pedro, vamos então falar aqui de alguns Big Boys. Eu sei que é a tua posição de coração, não é? Mais do lado ofensivo. Mais do lado ofensivo. Sendo que os treinas é mais do lado defensivo, não é? Sim, é assim, eu não sei porque é que Deus não me deu o resto, só me deu mesmo o coração de linha ofensiva, o resto ficou extremamente escasso, muito aquém, e por isso, pronto, não sei, não compreendo, contudo, faço toda a questão de dar o ênfase máximo aos linhas ofensivos, especialmente quando eles são aquelas máquinas, pá, que têm aquele instinto matador, que são bullies mesmo, não são só técnicos, não são só físicos a nível de capacidade atlética, mas são mesmo bullies que têm aquela capacidade mental diferente, quer seja de bully mesmo, como estava a dizer, quer seja um Jason Kelce que faz as proteções todas para o seu quarterback, independentemente dele quem seja. Pá, é espetacular, e por isso acho que temos aqui uns interessantes para falar hoje. É verdade, e hoje, ao contrário das últimas semanas, não vamos fazer um top 5 porque estamos a focar-nos em dois grupos posicionais e estamos a conjugar. Por isso vamos destacar alguns nomes, sendo que eu acho que podemos dizer que olhando para os dois, eu não sei se vais concordar com o que eu vou dizer, mas olhando para as duas posições, há um jogador que está numa camada própria e é o Jalen Carter. Jalen Carter de Georgia, defensive tackle. Para mim, eu posso já adiantar isto, é o meu número 1 no board, não há dúvida nenhuma para mim. Do que vi até agora, falta-me ver linebackers, os edges e os DBs, mas do que vi até agora é o Jalen Carter e não tenho questão nenhuma em colocá-lo lá. O grande tema com o Jalen Carter, Pedro, é que também tem sido as conversas que tem havido de o seu comportamento fora do campo. E isso é o único problema. Sinceramente, esse é o único problema do Jalen Carter. É toda a questão que há a nível do que aconteceu com um colega e com um rapaz do staff que morreram numa teórica corrida com o Jalen Carter. Depois ele acabou por mentir à polícia, alega-se que mentiu à polícia e andam agora a circular montes de vídeos sobre isso. Por isso, não lhe fica bem. Neste momento não lhe fica nada bem esta situação toda. E por isso aí está, uma pessoa fica logo reticente neste tipo de questões. Surgiram muitos rumores também sobre a sua capacidade ou sobre a sua vontade em ser jogador de futebol americano. Eu nessa estou fora, mas agora a parte policial mesmo, isso aí é um bocadinho assustador. Sim, e isto tudo, esta história toda surgiu durante o processo do NFL Draft, não é? Em que surgiram as notícias e depois surgiram realmente as acusações lançadas pelas equipas policiais e tudo mais. E falta, obviamente, isso depois tudo ser comprovado, por isso vamos seguir aqui uma das máximas do sistema judicial americano e acho que no mundo, que é inocente até prova em contrário, não é? Por isso, vamos aguardar para ver, ainda que aqui as coisas não estejam bonitas para o Jalen Carter, e eu acho que é por causa disso que ele vai cair no draft. Acho que vai no top 10, não tenho grandes questões. Não, é impossível ele sair do top 10. É impossível. É, Porque tens lá várias equipas nos top 10 que todos os dias têm capacidade e sentem-se confortáveis em escolher este tipo de jogadores. E estamos a falar de que ele não tem um problema. Este tipo de equipas, e posso falar, por exemplo, uns Eagles que não se importam nada disto, o próprio Seahawks não têm problemas nenhums em ir buscar jogadores que teoricamente tenham maiores problemas. E o problema dele não é com os colegas, acaba por ser um problema extra futebol americano. Por isso, se essas equipas por norma já escolhem quem possa ter alguns problemas a nível de balneário, muito mais se à vontade se sentem com este problema que é extra. Aí está. é. Entretanto, dentro do campo, é um jogador extraordinário, como já falámos, é o protótipo número 1
E talvez o jogador que nós possamos colocar em termos de projeção e as comparações que eu acabei aqui por ver com o Jalen Carter é o Warren Sapp, o QB Killer, como ele era conhecido. É uma boa comparação para se ter. E já agora o Warren Sapp, algumas equipas falharam, ok? Não foram logo buscá-lo no início e arrependeram-se porque ele durante anos foi um pesadelo para vários quarterbacks. Mas acho que dentro do campo é um jogador extraordinário. Tornou-se o melhor jogador defensivo a nível de futebol americano universitário na melhor defesa de futebol americano universitário dos últimos anos, que é a defesa de Georgia. Olhando um bocadinho depois para aqui também, se calhar, e por começarmos do lado defensivo, para outros nomes, tu tens aqui alguém que gostarias de destacar? Eu tenho aqui 2 nomes que eu acho que são interessantes. Tenho 3 nomes, 2 mais Do óbvios, lado terceiro. defensivo, Defensivo. do lado defensivo, epá, vou buscar, para não buscar talvez um deles que é talvez o segundo, que é o Brian Brees, já falamos dele de certeza. O Kalijah Kancey, que acaba por ser epá, eu vou já começar aqui a ser já disruptivo. Um Aaron Donald. É uma espécie de Aaron Donald na medida em O que Donald também veio primeiro de Pittsburgh, não é? Ou vem não? logo de Também Pittsburgh, veio aí de está. Pittsburgh, yeah. E depois acaba por ser 6 foot, ou seja, muito pequenino, não chega nem perto aos 300 pounds, portanto está bastante aquém do que é normal na posição. Pá, mas é um jogador que fisicamente, a nível de mobilidade, é muito, muito bom. Assim, dos mais recentes, porque não quero comparar ao Aaron Donald, talvez visse mais um Ed Oliver na maneira como consegue ter a capacidade atlética para ir contra os gaps mais do que contra o homem, que é um dos grandes problemas dele. Ele consegue ser muito disruptivo contra o homem, consegue ser muito maleável na maneira como usa o corpo para fintar, mas quando chega à altura de estar ali no chamado engage e estar no 1 para 1 com um guard, ou ele ganha a luta das mãos rapidamente, ou então perde. Porque a partir do momento que o guard, especialmente o guard jogando dentro, o apanha, torna-se muito complicado para ele ganhar alguma separação e conseguir livrar-se daí. Uma coisa que me chateou um bocado nele, porque tem esta capacidade, eu quando disse que ele tem de ganhar o jogo das mãos, é porque ele acaba por ou de explodir para o gap ou então perde a rep, porque o uso de mãos dele ainda é muito, muito verdinho. Apesar de eu achar que é algo facilmente treinado na NFL, fiquei um bocadinho aquém do que achava. Sem ser isso, pá, acho que é um jogador que pode ser muito dinâmico na NFL, tal como o Ed Oliver. Pode ser um que toda a gente espera muito e acaba por ficar um bocadinho aquém, ainda que seja dinâmico em algumas situações, mas estou entusiasmado para ver a utilização dele na NFL, especialmente se for para uma defesa que seja mais de ataque de gap e que não peça aos seus linhas defensivos para controlar talvez até 2 gaps ou para controlar um homem. Se for para ser uma defesa de penetração, uma linha defensiva de penetração, ele encaixa e ele ganha e ele domina. Yeah. Eu acho engraçado isso que tu estás a dizer do tamanho dele, porque nós comparamos isso ao Aaron Donald, não é? E toda a gente sabe quem é que é o Aaron Donald, que ele não tem o físico que tu tipo esperas que uma linha defensiva interior tenha. E quando tu olhas para o scouting report do Kalijah Kancey, das primeiras coisas que dizem é a falta de tamanho, não é? Mas depois tu comparas ao Aaron Donald e deves dizer isto, deves seguir com esta semântica, deves seguir com esta narrativa, é perigoso, não é? É um bocadinho perigoso. Mas sim, o Kalijah é um. E atenção, e agora vamos para o terceiro nome, que tu já o mencionaste, o Brian Brees. Estes 3 não enganam, ok? Estes 3 são jogadores de futebol americano, são jogadores que para mim devem ir no top 20, top 25, jogadores de primeira ronda, vá. Um, e acho que é muito interessante porque quando tu olhas para a primeira ronda mais do que nunca, é uma ronda de traits, não é? É uma ronda em que tu queres ir buscar quem te dá algo que realmente possa ser diferenciador. E o Kalijah Kancey, tu mencionaste que ele, num determinado contexto, como um gapper, em que faça pressão e tente ser disruptivo, pode causar isso. O Brian Brees já tem o protótipo que tu queres na linha defensiva, não é? 6'6", um mamute gigante com quase 300 pounds de peso. O grande tema com ele é a lesão, não é? Ele vem de uma lesão no ACL que é apontado por muitos como o grande tema para vai ser o mesmo jogador depois de passar por uma lesão destas. E isto é outro tema que é interessante, que é nos skill players, quando eles passam por uma lesão de ACL,
o grande tema é eles voltam a ser o jogador que eram, em que tu esperas que eles tenham a capacidade de criar separação, de fazer coisas acontecer no espaço, receber bolas, o que seja. Num jogador do tamanho do Brian Breeze, a recuperação é mais demorada, e a confiança que tu precisas de ter, porque vais estar, tens contacto sempre, não é? Sempre, todos os snaps. Tem que estar novamente a 100%. Eu gosto muito do Brian Breeze, dos linhas defensivos. Eu coloco à frente do Elijah Cansey na minha análise, Sim, mas também eu, também eu. coloco-os na mesma camada, e acho que o contexto pode ser muito determinante para o sucesso quer de um, quer do outro na NFL. Sim, eu acho que o Brian Brees só aqui dar o destaque porque é assim, eu como acabei, quando começas a ir mais ao fundo do futebol americano, há aqui uns certos jogadores, e há um deles que eu vou falar também mais à frente, tu começas a ver desde que jogam high school. Porquê? Porque o Brian Brees era o melhor jogador do seu ano de de high school football, e acabou por ir na altura para Clemson, que estava a mandar personagens Dexter Lawrence, Kristen Wilkins, Clellan Ferrell, tudo para a NFL. Portanto, é normal que tanto ele como um que vamos falar na Edge, o Miles Murphy, quisessem ir para Clemson. Pá, mas eu gosto. Eu acho que é um que o corpo, primeiro, ainda pode adaptar ainda mais um bocadinho, na medida em que eu acho que ele, para o tamanho que tem, ainda não sabe usar na totalidade, apesar de ser muito atlético, ainda não sabe utilizar o seu corpo da melhor maneira, e eu acho que a cabeça ainda pode dar um passo. E quando isto acontecer, aí acho que pode ser muito, muito, muito bom. A questão da durabilidade é algo que tu sabes que eu não coloco no meu modo, apesar de, a nível de projeção para onde ele vai sair, isso tem de ser uma análise que é feita, e mesmo a nível de se o escolheria ou não, é uma questão que tem de ser feita, mas a nível apenas de puro talento e da maneira como joga, gostei muito de ver o Brian Breeze, ainda que quem esperava que ele, ou quem o viu a ser a primeira ou o melhor jogador da high school, estaria à espera que ele tivesse a ser a primeira escolha do draft. Mas é assim, mas também não é a mesma coisa, e por isso também é irrealista da minha parte esperar algo desse género, ainda que tenha gostado muito de o ver. É verdade. Olha, continuando aqui nos linhas defensivas, eu quero dar um nome que já eu coloquei aqui, deixa-me só rever aqui na minha nota para dizer, exatamente, eu coloquei aqui para jogador de segunda ou terceira ronda, ok? Mas eu gostei muito do que vi dele. Siaki Ika, de Baylor. Pá, Vita V, potencial Vita V, estou a meter tipo a cena mesmo lá em cima, né? O molde é o mesmo, 6'3", 335, nose tackle, muito cru. Ou seja, tá lá, a força está lá. Pá, pelo nome podem inferir um bocadinho, origens da Polinésia, tal como o Vita V. Pá, tem tudo, é natural, as coisas estão lá. A questão é se ele se vai conseguir adaptar à NFL e se vai conseguir encontrar o seu mojo, não é? Porque algumas das notas que acabei por tirar daquilo que vi dele é que às vezes não joga. hum, Imagina, há uma regra que nós, enquanto treinadores, dizemos muitas vezes aos jogadores que é pá, citas a técnica, o que é que eles têm que fazer e tudo mais. Mas às vezes tu queres que os jogadores sejam também naturais no que estão a fazer, não pensem demasiado, porque às vezes pensar demasiado tira-te também o processo daquilo em que tu és bom a fazer. Eu acho que o Siaki Ika é exatamente o oposto disto. Ele joga de forma tão natural, que ele não pensa. Ele não pensa. Ou seja, as coisas às vezes tu queres que ele jogue de uma forma mais fundamental e inteligente e pragmática, e ele é muito indisciplinado, ou ele não joga de acordo com aquilo que é esperado e falha muitas placagens por causa disso também, porque está demasiado dentro do jogo mental que está a jogar por ele próprio. Pá, mas vejo muito potencial nele. Acho que é um claro nose tackle, que pode ser bem trabalhado e que num bom contexto, lá está, com um bom treinador de linhas defensivo. Acho que podemos estar a falar de um jogador que daqui a 3, 4 anos pode ser a second coming do Vita Vea para a NFL. Sim, é assim, eu tenho aqui mais dois para lançar. Um deles que é mais bem visto na comunidade do modo geral, que é o Mazi Smith de Michigan, que um dos problemas que eu tenho é consistência. Tu vês a habilidade, fisicamente ele é muito forte. Ele pesou no Combine a 300 e qualquer coisa, se não me engano, 320, acho eu. E 6'3", 320 é um bocadinho abaixo
do Siaki, mas continua a ser um peso bastante interessante. E eu acho que ele é, não digo que é só um nose tackle num sistema 3-4, como é o caso do Vita V, mas tenho algumas dúvidas se a cabeça estar lá para a questão do pass rush. Eu acho que ele, como run defender, vai ser muito bom, não só pela capacidade atlética, mas pelo que ele demonstra fazer no engage e de ser um gajo capaz de, quando está um para um com um guard, conseguir apanhar os dois gaps do meio. Ou com o center, aliás, ter os dois gaps do meio, impedir que facilmente o guard vá ao segundo nível, portanto, a nível aí está, de run suporte acho que é muito bom, mas depois acho que é de lento a explodir, a capacidade das mãos também me deixa algo a desejar, e por isso é que eu acho que ele, apesar de ter upside e potencial para pass rush, tenho algumas dúvidas nele nesse sentido. E depois outro que é o Gervon Dexter de Flórida, que é um rapaz novo, uh, mas que acaba por ser grande. Não, é um bocadinho mais leve destes dois que estamos a falar, só que é 6'5", portanto estamos a falar de é diferente, não é tão 6'3", não é tão baixo, mas é mais alto, tem mais envergadura, também pesou cerca de 320, 310 no combine, aliás, portanto muito, muito mais leve do que estes dois que estamos a falar, mas tem uma capacidade atlética muito, muito boa, tem flechas, portanto tem momentos de total dominância. E o que é muito bom numa divisão como é a SEC, ou aliás, numa conferência como é a SEC, é muito bom vê-lo muitas vezes a ganhar contra jogadores que sairão neste draft e em drafts futuros para a NFL. Um dos grandes problemas que eu tenho com ele e é algo normal, quando se começa a pegar nestes senhores que são 6'5", 6'6" e maior, é um problema, por exemplo, que o da Forrest Buckner raramente tinha, que é que jogam muito altos. Ele não, ele sim, o Dexter, o da Forrest Buckner não, joga sempre muito baixo e usa muito bem a amplitude do corpo que tem. Ele não, ele acaba muitas vezes por se meter muito direito, expõe o peito e isso acaba por ser levado muitas vezes. Mas acho que aí está, é um jogador que com, com um bom coordenador defensivo ou com um bom treinador de linhas defensivas, acho que se pode tornar um jogador muito, muito interessante. Uh, Numa defesa, aliás, um 4-3, que ele joga mais em tech, portanto, mais sobre o guard do que propriamente a jogar no meio. Se jogar num sistema desse, acho que pode ser mais interessante do que propriamente, como falámos, tanto o Masi como o Siaki, que jogam no meio mesmo, ali center, o mais a dar ombro dentro do guard. Eu acho que neste caso o Gervon é mais para jogar no ombro de fora do guard e ser mais disruptivo nesse sentido. Yeah, uma coisa que me saltou aqui a analisar o Jaron Dexter é que era um jogador que se tirava muitas vezes fora das jogadas. Sim. Era um jogador que muitas vezes também se retirava fora das jogadas e por isso, e por não ter visto propriamente nenhum flash que vi, por exemplo, no Siaki ou vi nos outros nomes todos que nós falámos, é um jogador que eu nem coloquei dentro do meu top 5 para a posição. O Masi, por exemplo, Mas está também lá. não tá no meu top 5. Simplesmente achei que era importante metê-lo aqui como aquele sexto, no meu caso acho que até o sexto ou o sétimo. Yeah, eu por Deixa-me acaso acho que o confirmar. É meti. por aí. Eu tenho um em nono. Mas lá está. Acho que tens qualidade na posição. Os três nomes que nós mencionámos primeiro, o Jalen Carter, top 5, top O 3. Jalen Carter é top 5 Yeah, é top 3 este ano, de certeza. Para mim até yeah. agora está top 3. Está O ele, Brian, imagina, de certeza que vai estar ele e o Bijan. Agora quero ver quem é o próximo. eu tenho o Jalen Carter e o B. John. Yeah. Neste momento é o que eu tenho. Quero ver É quem o é que o eu tenho. próximo. Pá, eu neste momento, se estivesse aqui por aí, teria o CJ Stroud, que eu coloquei à frente do Bryce Young. Eu não vou dizer porque faço certeza que vem aí um bicho lá para a frente. Yeah, Vai entrar para lá. não é? Daqui a uma semana, quando falarmos Daqui a uma dos semaninha ele está Eds lá. e dos DBs, daqui a duas vai ser interessante. Não, mas olha, claramente que o Jalen Carter, claramente que o Brian Breeze e o Khalid Jansi são jogadores para top 20 na NFL no draft deste ano. Pá, mas todos os outros que nós estamos aqui a falar, o Siaki, o Mazi Smith, eventualmente o Jaron Dexter Jr., o Keanu Benton, o Moro Ojomo, são jogadores para mim tudo de segunda, terceira ronda.
Sim, Jogadores com. porque a questão é mesmo essa, tu no primeiro round tu vais buscar os bons, quase às vezes independentemente do sistema, tu vais jogar bons jogadores de futebol americano. Tu quando chegas ao segundo, vais ver, ok, tenho uma necessidade de nose tackle, se calhar vou ao Siaki. Se calhar Yeah, não preciso tanto do nose tackle, se calhar vou para um Keontae Benton, vou para um. Ou espero até ao terceiro round para ir buscar um Jorvon. E pronto, depois é por aí é como jogas, acaba por ser muito mais por aí, por isso eu concordo contigo que aqueles os três estão numa classe só deles, porque vão ser os jogadores escolhidos no primeiro round. sem dúvida, sem dúvida. O Siaki é o único que eu acho que até poderia haver um reach no final da primeira pelo trait, porque é muito único, não há, e não há propriamente um nose tackle de elite este ano, não é? Sim. Por isso é que isso poderia acontecer com ele, mas mesmo assim eu não o faria. Para mim é um jogador ali no campo dos 40 aos 60. Era onde eu iria buscá-lo. Vamos olhar agora para os big boys ofensivos, ok? E eu quero dizer uma coisa. 2020, no draft de 2020 tivemos o Andrew Thomas, tivemos o Jedrick Willis, tivemos o Mekhi Becton, Tristan Wirfs, ok? Este ano não há nenhum destes, ok? Na minha opinião, ok? Não há um, Sim, sim, sim. não Sim, sim, há, sim. não há. E o nome mais sonante, e percebo porquê, é o Peter Skoronski, onde o grande tema com ele é vais colocá-lo a offensive tackle, se o fizeres, e eu ouvi isto num podcast acho que foi do Chris Sims, em que ele dizia que se isso acontecer, ele vai ser o linha ofensivo, o segundo linha ofensivo da NFL com os braços mais curtos. Acho que o único que estaria à frente dele era o dos Colts, o Brandon Smith. Brandon Smith, não é? Acho que é, não Sim. estou enganado o nome. Que até é bom jogador, mas é assim, Isso mas se isso tornou um é, bom é a jogador, exceção. mas é Mas uma é a exceção. exceção, tu não podes, claro. Tal e qual, tal e qual. Por isso, o Peter Skoronski é um bom linha ofensivo, para mim é o meu número um, ok? Dentro do computo geral da posição, mas se o fores colocar imediatamente a jogar a linha offensive tackle, temo pelo seu sucesso da posição. Acho que é um bom jogador no geral, muito inteligente, muito coachable, com excelentes atributos para se tornar um bom jogador na NFL. Agora, o que tu lhe vais pedir para ser vai editar aquilo, ou poderá editar aquilo que seja a carreira dele. Novamente, nós falamos muito disso. O contexto vai influenciar bastante aqui o percurso do menino, mas acho que claramente é uma posição este ano, linhas ofensivos, onde não tens nenhum top 10. Não há eu não gastaria uma pick de top 10 este ano num linha ofensivo. Se gastassem alguém, seria no Skoronski e seria para aí na nona décima. Talvez se os Eagles quiserem continuar ali Sim, é a assim, é carregar na muito posição. complicado. É muito complicado tu justificares uma top 10 em qualquer um deles. Eu por acaso não tenho o Skaronski em primeiro, porque eu tive muitas dúvidas também em saber onde é que o colocava. Eu tenho aquela pensamento de que ele tem de me provar que não consegue ser offensive tackle. Pelo valor da posição, ele tem de me provar que não o consegue ser. E depois, se não conseguir, eu passo para dentro. Está bem, sem problema nenhum. Se ele mostrar no primeiro ano que não consegue, ou durante os OTAs não me consegue, tá, que não consegue fisicamente, ou tecnicamente não acredito, mas fisicamente não consegue, aí puxo para dentro. Se não, continua, vai sempre jogar fora. É a minha visão sobre o Skoronski. Só dar aqui um toque, já porque falaste nele. O uso das mãos é muito, muito bom. A técnica é claramente o melhor deles todos, não há dúvida nenhuma. Capacidade atlética e especialmente a arm length é assustadora, mas a capacidade técnica dele é muito, muito bom. É melhor no jogo em corrida do que aquilo que eu estava à espera, porque achei que fosse muito. Quem está sempre a ouvir falar da técnica, e para mim sempre foi passe, mas isto era o que eu ouvi antes de o ver. Foi melhor no jogo de corrida do que eu estava à espera. Mas o primeiro que eu tenho, a nível de offensive tackles, e já agora, isto é o primeiro, mas se me dissesses camada, eu metia os três primeiros na mesma camada e depois veio os outros. Ok, metias Aliás, quem? O Paris Johnson Jr.? o Paris Johnson é o meu 1A, o Skoronski é um B, e depois tenho o Darnell Wright como um C. Mas o 1A, que é o Paris Johnson, portanto é o que vou falar. Este, da mesma maneira que o Brian Breezy ouviu falar há não sei já não sei quantos anos, o Paris Johnson também ouço falar há muitos anos porque lembro-me de o ver a jogar. Não é ver a jogar high school porque não vejo.
mas ouvia-se falar na altura sobre o Paris Johnson. Ele começou, se não me engano, na guard. Deixa-me confirmar, estava aqui a ver. Começou a guard, sim, em Ohio State. Como é natural, acabam por inserir-se em posições só para terem rotatividade e depois vão para a sua posição natural, que é left tackle. Capacidade a nível de tamanho e atleticismo está mais do que lá. Tem uma mentalidade que eu gosto, é muito, muito agressivo. Acho que, e era um problema que eu tinha visto e que foi algo que foi mudado também nele, é que ele era agressivo demais e soube agora controlar mais a sua agressão, na medida em que eu acho que não vês tantas faltas, não vês tantos reach blocks em que ele vai só à maluca para ir bloquear. Acho que conseguiu controlar muito mais essa agressão e não se vê muito a perda de noção e perda de sentido no jogo com isso. Uh, Acho que tem um potencial incrível, acho que é mesmo muito bom. Mas, e aqui é que por isso é que eu não o consegui separar de um para o Skoronski, é por causa das mãos. É assim, o Skoronski dá uma abada a nível técnico ao Paris Johnson e daí eu não conseguir haver essa separação, porque de resto acho que estão muito. A nota acaba por ser a mesma. Um tem mais numa coisa, outro tem mais noutra, mas eu acho que o Paris Johnson, se for para um sítio que saiba treinar linhas ofensivas, que não são todos, se não são todos, acho que tem o potencial para ser um bom left tackle na posição e eu acho que é um bocado versátil a nível de esquema. Eu acho que se estivéssemos a falar, acho que ele, se, por exemplo, num esquema como o do Kyle Shanahan, que obriga a muitas movimentações, nem sempre é preciso a hand technique de um para um, ali na ilha, eu acho que ele aí pode já mostrar e ser muito, muito bom a nível da NFL. Contudo, acho que o melhor para ele talvez fosse ir para outro sistema em que o obrigasse a treinar este tipo de mãos. Porque senão ele acho que vai ser daqueles jogadores em que ok, eu sou muito bom em zone running, portanto consigo ir e ganho a maior parte das vezes, quer seja a bloquear passo ou corrida, porque estamos em movimento. Se ele for posto neste momento no 1 para 1, vai passar pior, e por isso estou com as minhas dúvidas, mas tem o potencial. Eu acho que tem mesmo o potencial para ser um bom jogador. Olha, e já dissecaste aqui muito bem o Paris Johnson Jr. é o meu número 3, ok? Porque o meu número 2 tu mencionaste. E eu vou dizer que é se calhar o meu primeiro man crush a sério, que é o Darnell Wright. Percebo, percebo, Pá, o percebo. Darnell Wright, e vou dizer e também vou dizer que outra coisa, se ele for o primeiro linha ofensiva a ser escolhido no draft, eu não fico surpreendido. Porque acho que ele é uma aposta mais segura na ótica daquilo que ele se pode tornar do que propriamente o Peter Skoronski. Ou o Paris Johnson. Ou o Paris Johnson, yeah. Pá, Sim, 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 O sim. Darnell Wright, há muitas coisas positivas que podemos falar dele. Não só traz a experiência, porque ele teve muitos snaps, fez muitos jogos pela Universidade de Tennessee, uh, evoluiu ao longo de todos os jogos, de todos os jogos e das épocas. Eu acho que ele tinha aquele dado, deixa-me só ver aqui nas minhas notas, exatamente, o ano passado, 507 snaps, não deu nenhum sec. Ou seja, tu, quando olhas para o vídeo e olhas para os resultados, tudo faz sentido com o Darnell Wright. Acho acho que se pode adaptar a qualquer posição, também linha right tackle ou left tackle, se o colocarem right tackle e lhe derem a progressão e o contexto certo, acho que pode se tornar um jogador mesmo next level e um dos melhores na sua posição. O grande ponto que ele teria mesmo aqui que trabalhar, e porque vai lidar com uma velocidade com a qual ele provavelmente ainda não viu no futebol americano universitário, é os edge rushers não só violentos que existem, mas muito rápidos. Eu acho que ele vai ter dificuldade com speed rushers e vai ter que trabalhar muito o seu footwork. Acho que é o grande ponto, o grande tema para ele. Mas não me preocupa, sinceramente, porque os atributos estão todos lá. É um jogador também muito inteligente e muito capaz de se adaptar às circunstâncias. Pá, acho que foi o meu primeiro mesmo man crush, o Darnell Wright. Percebo, percebo. Jogador de primeira ronda, para mim top 15, de certeza absoluta. Teria que ir, Mas tenho que sabes ir, que eu vou ser vi? honesto. Eu depois, quando estive a ver sobre o Darnell Wright, vi que havia não sei quem a dizer que ele poderia ganhar por perder, porque ele chegou com 330 pounds ao combine. Estava agora a confirmar para te dizer que ele podia perder na boa 10 a 15.
para melhorar também um bocadinho a sua capacidade atlética e ter capacidade não só de fazer isso contra edge rushers mais rápidos, mas quando tenta fazer reach block, portanto, imaginemos um reach block, ele está na posição de offensive tackle e tem de bloquear o defensive end, mas empurrá-lo para dentro. Ele não tem esta capacidade. Imaginando, quando o Paris Johnson precisava e conseguia muito bem no zone running estar a ir não sei aonde ir bloquear, o Darnell Wright não consegue fazer. Por isso acho que num esquema muito mais chamado gap, muito mais focado ali naquela, ou numa zona muito mais interior, muito menos, em que é preciso tendencialmente linhas ofensivas menos atléticos, eu acho que ele encaixa na perfeição. Mas se ele perdesse estes 10 a 15 pounds e os ganhasse em capacidade atlética, os ganhasse? Ou os tornasse em capacidade atlética, eu acho que era fenomenal. E aí podíamos estar a falar de um top 5 na posição já no segundo ou terceiro ano, na boa. Mas também gosto muito, sim. Sim, eu acho que já agora só para deixar aqui um sweet spot para ele, para mim era mesmo no meio da primeira ronda, por exemplo, para os Packers na posição 15. Gostava muito. Os Bears na 9, dependendo do que aconteça, pá, poderia ser aqui a intrusão. Eu genuinamente, eu arriscaria no Darnell Wright neste momento à frente do Skoronski ou do Paris Johnson Jr. Seria aqui a minha escolha. Tens assim alguns jogadores que gostarias de mencionar? O único que eu quero aqui dar como nome, não consegui ver o vídeo todo que gostava dele, mas fiquei muito intrigado com algumas coisas que li ao Osiris Torrance, que acho que pode ser dos melhores linhas ofensivas interiores, violento, muita margem de progressão, não diria elite neste momento, mas é um jogador aqui a manter debaixo de olho, jogador de Flórida. Sim, justamente para corrida, acho eu. Acho que o Cyrus Torrance para corrida acho que é muito, muito interessante. Só dar o destaque ao Dwan Jones, que é o offensive tackle de Georgia, de Ohio State, aliás, que é muito grande, é um mamute 6'8", 360, e eu acho que isso pode levar muita gente a apaixonar-se. E o Broderick Jones, o tackle de Georgia, que é 6'4", 320, e esse é capaz de ser. E esse é aquele que é um jogador extraordinário, não é? É um Esse aí é atleta, capaz um de ser grande atleta. o primeiro tackle escolhido, até porque é o left tackle de Georgia nestes últimos anos em que eles fizeram back-to-back e é um bom jogador. Acho que para mim está na segunda camada. Acho que está na segunda camada, mas pode ser o primeiro tackle a ser escolhido, porque depois depende muito do esquema. Só foco aqui no interior. Tu já falaste no Osiris Torrance, eu vou falar dos dois centers, o John Michael Smith e o Joe Tipman. Primeiro, destaca ao Joe Tipman. Acho que é uma boa ligação entre tamanho e capacidade atlética, uma flexibilidade a nível de potencial, se alguém quiser vê-lo como guarda, acho que também é possível, e tem muita, muita experiência. Mas eu acho que a cabeça é o que faz com que ele seja o segundo melhor center deste ano no draft. Acho que tem um bom potencial para ser um starting center na NFL, sendo que é segundo round, porque para primeiro round é o que eu tenho neste momento e é o meu linha interior ofensivo mais bem cotado, é o John Michael Schmidt, o center de Minnesota. Para mim não há dúvida nenhuma que tem o IQ. Pá, eu há uns anos apaixonei pela cabeça do Creed Humphrey, estou apaixonado pela cabeça do John Michael Smith. Acho que pode facilmente ganhar e a posição em campo e ser logo desde o início um jogador muito dinâmico a falar com o seu quarterback na maneira como está a ver as coisas, na maneira como está a ler e como consegue ler o adversário. Acho que não é o jogador mais atlético, não é por isso também quando é pedido, talvez que fizesse pulls e etc. Não é a sua praia de todo, mas acho que de resto é muito, muito interessante. A capacidade técnica, o jogo com as mãos, acho que também é muito, muito bom. Mas é a cabeça, para mim é a cabeça, e depois tu vais ler as coisas que ele era pedido que fizesse no ataque de Minnesota. E acho que estes jogadores que entram para a NFL já com uma carola diferente, acho que têm todos, especialmente na posição de center, têm tudo para ser bem sucedidos e por isso para mim é claramente o primeiro neste leque de linhas ofensivas interiores e estou entusiasmado para ver se ele segue o caminho do Creed Humphrey ou ou se acaba por ser uma paixão que nunca foi. Yeah. Pá, é assim, os centers por norma nunca têm o amor que merecem, não é? A menos que seja um É Tyler verdade. Linderbaum que teve aqui. Ele foi escolhido 25? 20, Décimo, não, 26. 26. O 14 nesse 26. draft foi o Cal Hamilton e depois eles foram
ao Lindenbaum já no final da primeira ronda. Mas sim, os centers acabam por não ter tanto amor, mas a realidade é que o merecem porque são sempre o cérebro da linha ofensiva, como nós costumamos dizer. Mas pronto, olha, fica aqui a nossa análise aos big boys, ofensivamente, defensivamente. Não se esqueçam de seguir o Tudo sobre Futebol Americano. Vamos continuar aqui com muito conteúdo enquanto estamos aqui a aproximar-nos a passos largos do draft da NFL no dia 27 de abril. 27, que é quinta-feira, é isso mesmo. Sim, pá, eu nunca me posso esquecer muito disto, que a minha mãe faz anos a 29, por isso tem que ter sempre isto aqui bem agendado. Mas pronto, deixar aqui o agradecimento como sempre. Não se esqueçam de seguir, não se esqueçam de passar no nosso site www.tudosobrefutebolAmericano e de apoiarem aqui o nosso desporto em Portugal e além fronteiras. Também estamos aqui para isso. Obrigado a todos, um grande abraço e até breve.